Agora sim, para falar com ela, com Deiane. Isso mesmo. Acertei, agora Acertou. acertei. Quem teve recente aqui é a sua irmã, né? Rayane. Isso. E hoje a Deiane é psicóloga, vamos falar um pouco sobre o mundo que frequenta, como é que está a sua cabeça, né? A cabeça do ser humano nesses tempos aí. Você também tem Momento Zen com Patrícia Bonita e as dicas jurídicas do Dr. Bruno Cirilo. A gente vai só um apoio cultural para trazer esse programa redondinho, feito com carinho para você. Ganesha Núcleo de Yoga. Há um cantinho em Aracaju, aonde você pode se desconectar para se reconectar. Esse cantinho fica na coroa do meio e ele foi preparado com muito amor e carinho para você. No Ganesha Núcleo de Yoga, nós temos práticas de Hatha Yoga, yoga restaurativa, cursos de formação e várias vivências como retiros e workshops. Nas práticas de yoga, você vai se desconectar do mundo e entrar em contato com a essência mais plena e perfeita que é você, através de técnicas respiratórias, técnicas posturais, técnicas de relaxamento e meditação. Através dessas técnicas você vai ganhar força, flexibilidade, equilíbrio do corpo e da mente. O Ganesha Núcleo de Yoga oferece práticas experimentais que você pode agendar com antecedência. Entre em contato conosco, 7999-680-4469. Namastê! Venha desfrutar de bons momentos na natureza. Araçaracura, esse é o seu lugar. Passeio de charrete, andar a cavalo, o contato com os animais. Venha viver momentos de contentamento. Araçaracura é o seu lugar de lazer. Boa música e bons amigos fazem bons momentos. Reserve já o seu fim de semana em um lugar aconchegante. WhatsApp 799-9972-4802. Esperamos você. Venha fazer parte desta viagem dos sonhos, excursão com guia para Nova York, de 17 a 27 de janeiro de 2024. Saída do Rio de Janeiro, vagas limitadas. Consulte-nos sobre valores e forma de pagamento. Nosso contato 2107-4444. Propagtu, a sua agência de viagem, onde os seus sonhos se realizam. Agora sim, Deiane, me conta a sua história. Como é que anda a psicologia humana nesses tempos, novos tempos? A psicologia nesses novos tempos é uma profissão que ela perpassa muito pelo ser humano, né? É uma profissão que cada vez mais está sendo requisitada, principalmente depois do período de pandemia, onde os níveis de transtorno mental eles vêm aumentando muito. E há uma atenção maior voltada para as questões do cuidado com a saúde mental, que antes não havia com tanta ênfase ou não era tão abordado assim. Ou era não tão percebível, né? E nem necessitado, vamos dizer. Porque hoje cresceu muito o número de pessoas que procuram uma terapia, diminuiu um pouco mais do preconceito em termos da doença mental, e se convive mais com pessoas com doentes mentais, onde antes havia uma exclusão. Certo. Os manicômios. Na verdade, o manicômio hoje no Brasil já quase não existe, né? Sim, sim. A reforma antimanicomial, ela veio justamente para isso, para diminuir ou exterminar, justamente, porque era um tratamento que não estava sendo frutífero. Como disse Silvio Brito, tem uma canção do Silvio Brito que fala assim, tá todo mundo louco, oba. Isso é real, todo mundo de fato tem um pouco de loucura, e quando perceber que esse pouco de loucura já está passando do limite e é hora de buscar a ajuda de um profissional? A gente pode pensar nessa linha referente ao que é normal, o que é patológico.
o que é normal, o que é patológico, já que hoje também muita gente vem crescendo o número de diagnósticos e o número de transtornos que antes não se conhecia, ou que antes não se tinha nos livros dos profissionais, no DSM, no CID, né? E o que é que a gente pode dizer que o que é normal e o que é patológico quando começa a lhe dar prejuízo? Você ou a outros, né? Sim, a você e a outros. Muitas vezes esses prejuízos não são perceptíveis para a pessoa. Elas são mais perceptíveis, os outros é que percebem mais e começam a lhe dar um toque. Olha, esse comportamento não é legal, o que é que está acontecendo? Você está diferente. Então, esses toques, eles são importantes para que, junto com o apoio familiar, porque nós temos uma rede, né, familiar ou de amigos, junto com a sua rede de apoio, que você busque um profissional. Além disso, a gente pode perceber que o processo do cuidado com a saúde mental também pode começar antes disso. Antes de você entender ou de você começar a perceber aquilo que não é normal em você. A depressão é um caminho a esse ponto, né? Sim, a depressão ela vai sendo um processo. São episódios e ela vai acometendo o sujeito. E aí no início pode ser detectado apenas como uma tristeza, como uma falta de ânimo. E aquilo vai crescendo e aquilo... Você não vai conseguindo sair dali. Eu vou vinculando essa minha tristeza a algum episódio que passei, né? Sim, mas o episódio passa. Se o episódio passa e aquilo continua, é porque você não está conseguindo lidar com aquilo ali. E é importante perceber que você, em momentos assim, não é de fato suficiente para resolver isso sozinho, né? Sim. Em alguns momentos você tem uma rede de apoio que vai estar ali lhe escutando, lhe acolhendo, lhe dando algum direcionamento. Mas se quando aquilo tudo, tanto você não sabe lidar com aquilo, quanto aquilo que está ao seu redor também não está lhe ajudando, é o momento de buscar ajuda profissional. O processo de autoconhecimento também é extremamente importante, coisa que as pessoas não costumam focar muito. E o processo de autoconhecimento ele também é terapêutico. A busca por um profissional para também estar ali, conhecendo os seus próprios padrões. Porque quando você se conhece, você já percebe os seus limites também, né? Percebe os seus limites, suas forças, suas fraquezas, suas estratégias de enfrentamento para lidar tanto com as situações do dia a dia, quanto na relação com as pessoas, quanto com suas próprias emoções. Você atende em consultório? Como é que é a psicóloga Deane? Sim, atendo em consultório, sim. Também faço atendimento online. A pandemia, ela trouxe muito esse lado da consulta virtual, da sessão virtual. E isso funciona com a mesma eficácia do que ali deitado no seu sofá? Sim, funciona. Porque nem toda terapia precisa de um divã, ou nem Sim. toda terapia pede um divã, vai depender muito da linha. Eu falo porque às vezes o online, o outro lado você não tem como acompanhar muito bem, pode ficar um pouco fora da percepção, né? Enfim, uma viagem, um barulho que passou ali, uma coisa que aconteceu, você se dispersa, né? Sim, essas coisas podem acontecer, mas aí é feito o ajuste, é feito os acordos, pede-se para repetir. E o profissional, ele vai ter que ter um olhar aguçado para isso. Tanto para perceber o cliente ou o paciente, tanto na parte presencial ali, quanto atrás de uma tela. Onde é que você atende presencial? Quais são os seus contatos aqui em Sergipe? Eu atendo no edifício Horizonte Jardins, ao lado do Shopping Jardins. Sim. E atendo virtual, basicamente. Mas digamos, eu tenho em casa agora, mas está na hora de marcar uma consulta com essa doutora. Faz o quê? Pode acionar pelo número 99809-9849. Está aqui em caracteres e online. Ou depois, com esse mesmo número você pode definir. Com esse mesmo número você agenda a consulta
Geralmente as sessões, elas têm os dias pré-determinados, os horários pré-determinados. Quanto tempo dura uma sessão? Em torno de 50 minutos ou mais. Já chegou, tem algum caso que você diga assim, caramba, chegou tardio? Não, o que é que você chama de chegou tardio? Ou seja, já está aquém do que a gente podia melhor ajudar, vamos assim dizer. Já. Porque o que é que acontece com o sujeito em termos de saúde mental ou de doença mental? É como o corpo. Muitas vezes o corpo vai dar um sinalzinho e aí você vai tentando pegar os paliativos, os alívios ali. Só que nesse alívio você está mascarando. E aí você vai protelando a busca por ajuda, protelando, e muitas vezes quando você vai buscar ajuda, poxa, se tivesse ido antes, não teria chegado nesse ponto. A prevenção é sempre salutar, né? Muito. Por isso que as recomendações em termos de terapia não é somente quando você está com ansiedade alta, ou quando você está com um quadro depressivo, ou com crises, mas ela também é esse autoconhecimento, ela começa por aí. Então eu tenho que me preocupar com a saúde mental sempre. E não só na questão da terapia, não. Saúde mental é um processo global. Tem faixa etária que é mais atingido por esses sintomas? Adolescentes. Nós temos um contexto social que ele reforça esse processo. O idoso também. O adulto. Geralmente são essas 3 faixas etárias que elas são mais acometidas. Há casos em que crianças elas apresentam um quadro de ansiedade alto. E aí você começa a perceber que tem ali também uma herança genética, tem outros fatores por aí. Mas aí e a gente tem também muito essa questão dos transtornos, que ainda não é uma doença mental, mas ela caminha, ela está indo para esse contexto. Então eu estou buscando um diagnóstico, eu estou com um comportamento que é disfuncional. E também quando você se sente assim, procurar um profissional realmente habilitado, né? Não ir na conversa do chazinho da vovó que isso vai funcionar, que com a mente não é bem assim, né? É muito importante, porque quando você procura um profissional que está habilitado, ele está preparado, né? Ele está mais preparado do que o amigo que está ali, que tem um bom ouvido, que tem uma boa acolhida, mas nem sempre ele está pronto para lhe dar aquele feedback que é importante, que é necessário. Ou entender, de fato, né, o seu processo. Os processos de julgamento. O psicólogo, ele está ali aberto. Esse é o papel dele. E ele imparcial, tem que estar né? aberto, imparcial, para não fazer julgamentos, para acolher, para trazer as técnicas apropriadas para aquele momento, fazer a intervenção no momento certo e na hora certa. Olha, para fazer o momento certo e a hora certa, a gente vai um apoio cultural, mas não sai daí que continuamos ainda aqui com Daiane, psicóloga, trazendo essas informações tão importantes para todos nós. Bastante só.